A China é um oásis de estabilidade. É verdade. Se você olhar para qualquer outro lugar do mundo, em todas as outras partes, a loucura está tomando conta. A China simplesmente segue em frente, segue seu caminho. Quero dizer, é realmente notável. Enfim, vamos discutir isso mais a fundo. Sim, eu concordo. Acho que o governo chinês basicamente tem um plano de longo prazo e simplesmente segue esse plano sem se incomodar. É o Trump que fica, sabe, pulando de um lado para o outro, uma ideia num dia, no dia seguinte ele muda de opinião e esse tipo de coisa, o que é meio louco, sabe? Mas acho que isso deixa tudo mais interessante. Com certeza. Com certeza. Bem, como eu disse, veja, eu já fui advogado em vidas passadas e posso te dizer o seguinte, em litígios eu era litigante, sem exceção, a parte que tem um plano vence, a parte que improvisa sempre, invariavelmente perde. Quero dizer, sem um plano você está perdido, e tenho certeza de que o mesmo vale para os assuntos internacionais também. Certo. Então vamos começar com essa questão do embargo ao petróleo, das sanções secundárias, esse tipo de coisa. O mais recente é o desentendimento entre a Índia e os Estados Unidos. Basicamente, Trump está pressionando a Índia para não comprar petróleo russo. Eu não entendo muito bem essa mudança de tom do governo dos Estados Unidos, porque, segundo a Índia, foi o Biden quem, de certa forma, incentivou a Índia a comprar petróleo russo. Sem contar que a União Europeia ainda está comprando petróleo russo agora. Então, por que toda essa pressão sobre diferentes países? Agora eles também estão pressionando a China. Então, do que se trata tudo isso? De repente, parece que... Bem, só sobre o tema da Índia e o que foi dito a eles pelo governo Biden, o Ministério das Relações Exteriores da Índia foi absolutamente claro sobre isso. Eles foram procurados pelos americanos, e os americanos pediram que comprassem petróleo russo. O motivo disso foi que eles não queriam que a Rússia retirasse petróleo do mercado global, o que aumentaria a concorrência pelo petróleo do Oriente Médio e elevaria os preços da energia nos Estados Unidos. Então, na verdade, foram os próprios americanos que sugeriram aos indianos: venham, por favor, comprem petróleo russo. Vocês vão conseguir um grande desconto. Isso fará com que Putin ainda perca dinheiro com seu petróleo, como já acontecia antes. Mas veja bem, no geral, vamos manter a situação energética estável e vocês vão se sair muito bem com isso. Então foi uma ideia americana. Agora eles mudaram completamente de posição e dizem: é absolutamente terrível que os indianos estejam comprando petróleo russo. Eles estão alimentando a máquina de guerra do Putin e tudo mais. O motivo pelo qual eles estão fazendo isso, na verdade, não é nada difícil de entender. Todas as outras sanções deles fracassaram. Os russos se adaptaram a cada uma dessas sanções. Eles entenderam completamente errado o caráter e a natureza da economia russa, sobre a qual, você sabe, eu sempre fui totalmente realista. Não é o tamanho da economia americana. Definitivamente não é o tamanho da economia chinesa, mas é muito maior, muito mais diversificada, tem muito mais recursos e uma profundidade tecnológica e industrial muito maior do que os americanos imaginam. É maior do que a economia do Japão, para colocar dessa forma. Então é uma economia grande, forte, bem organizada e bem administrada. Eles não entenderam isso. Os americanos ainda não entendem isso. Eles não querem admitir para si mesmos que sua análise inicial estava errada. Então, o que eles têm feito? Porque a Ucrânia agora está visivelmente perdendo a guerra e porque a Rússia está resistindo com sucesso ao choque das sanções. O que eles estão dizendo para si mesmos agora é: o que precisamos fazer? Claramente, alguém deve estar ajudando os russos, porque é impossível que eles estejam fazendo tudo isso sozinhos. Afinal, eles são o posto de gasolina disfarçado de país, o petroestado cleptocrático e tudo mais. Devem ser aqueles chineses e aqueles indianos, e por aí vai.
Então esse agora é o novo discurso. Agora eles têm medo de enfrentar a China. Provavelmente vamos falar disso depois. Então estão fazendo o que os americanos sempre fazem, o que os valentões sempre fazem. Batem em quem acham que é mais fraco. E a Índia, é claro, é muito mais fraca que a China. Então agora estão indo atrás da Índia. E eles dizem aos indianos: vocês sabem, nunca devem comprar petróleo russo. É terrível que façam isso. É chocante que sequer pensem em fazer algo tão perverso, alimentando a máquina de guerra da Rússia. E se fizerem, vamos puni-los, impondo enormes tarifas e sanções contra o seu país. Então, é porque os americanos basicamente partiram de uma análise falsa que se recusam a corrigir. Eles não ajustam, se recusam a ajustar. Vemos isso repetidas vezes. Você se depara com isso o tempo todo, com cada erro que os americanos cometem. Eles nunca admitem seus próprios erros. Simplesmente continuam a repeti-los. Mas Mas a Turquia também está comprando muito petróleo russo. Eu nem ouço falarem sobre isso. A UER está comprando muito petróleo russo. Eles só vão atrás da Índia. E lembre-se, no começo de fevereiro, Modi visitou a Casa Branca e foi realmente tratado como um convidado de alta honra. Acho que mudaram de ideia sobre a Índia em geral. Antes queriam usar a Índia contra a China, agora mudaram de ideia sobre isso. É isso mesmo? você chegou à raiz da questão, porque, claro, isso na verdade não tem nada a ver com a Índia. O que eu sempre digo, no fim das contas, tudo se resume à China. Você não pode ir diretamente. Você tem medo dos chineses. Você diz que eles são muito grandes, muito duros, têm todas essas terras raras, têm todas essas tecnologias. Eles não... Sabe, eles têm o péssimo hábito de chamar o seu blefe. Então você intimida a parte mais fraca, a quebra, e depois diz para si mesmo, isso vai assustar os chineses. Os chineses então ficarão isolados, vão ceder à nossa vontade e vão parar de comprar petróleo russo. E então, claro, vamos atrás deles, por outras coisas também, porque é assim que os americanos sempre agem. Então, no fim das contas, esse cerco à Índia é sobre a China. E também é motivado pelo fato de que a Índia não está jogando o jogo que os americanos queriam que ela jogasse. Agora, a Índia é uma sociedade muito complexa. Tenho muitos amigos indianos. Aliás, nunca estive na Índia, devo acrescentar rapidamente, mas tenho muitos amigos indianos. Conversei com diplomatas indianos de alto escalão, ou ex-diplomatas. É um país muito sofisticado. Tem uma relação muito complexa com a China, em relação à qual se sente rival e, em certo nível, ciumenta. E é preciso dizer isso. Quero dizer, Índia e China conquistaram a libertação na mesma época, 1947 no caso da Índia, 1949 no caso da China. Naquela época talvez fossem igualmente pobres. Acho que em 1949 a China era mais pobre que a Índia. Sim, na década de 1970, per capita, China e Índia estavam mais ou menos no mesmo nível. Conheço pessoas que foram à China e à Índia nos anos 70. Para constar, todas me disseram que a China estava em uma situação muito melhor na década de 1970 do que a Índia. Mas, de qualquer forma, se você olhasse apenas para as estatísticas restritas do PIB per capita, pareciam estar no mesmo nível. Hoje, a China é a maior e mais avançada economia do mundo. Desenvolveu tecnologias enormes, tem indústrias impressionantes, possui indústrias de exportação formidáveis. A Índia ainda está lutando, está alcançando um crescimento rápido, mas não está se desenvolvendo nem de perto, na mesma velocidade que a China. E, na verdade, a realidade é que a diferença entre as duas está aumentando. Então, os indianos realmente têm questões com a China. Eles também têm problemas que vêm desde a época de Jawaharlal Nehru. Discutimos isso em um programa anterior. Ele achava que poderia, de alguma forma, superar os chineses no Tibete. Um jogo bastante dúbio, porque na época ele desenvolveu boas relações com a China e parecia ter uma amizade muito próxima com Zhou Enlai. De qualquer forma, sabemos o que aconteceu. Ele perdeu e a Índia foi derrotada.
Isso deixou muitos sentimentos ruins, amargura e ressentimento na Índia. Então, há todos esses fatores. Mas a Índia continua, apesar de tudo, sendo uma grande nação. Um país grande, um país que lutou por sua independência, que quer desempenhar o papel que acredita ter direito de exercer como grande nação. Um papel independente nos assuntos mundiais. E o que os americanos vêm dizer aos indianos é, olha, os chineses, vocês têm todos esses problemas com eles. Aliem-se a nós, tornem-se nossos aliados, aceitem o tipo de subordinação que os europeus têm, e nós vamos ajudá-los de algumas maneiras. Mas a principal forma de ajuda será ajudá-los a derrubar os chineses. E os indianos, e qualquer um que conheça a Índia sabe disso, não estão concordando com isso. Eles podem ter seus problemas com a China, mas não vão ser usados como uma carta contra a China. Você se lembra dos anos 70? Não sei se os chineses sabem disso, mas nos anos 1970, os americanos sempre falavam que estavam jogando a carta da China contra a União Soviética. E eu dizia às pessoas, eu era só um garoto. Eu estava apenas na escola. Eu disse, vocês não entendem o que estão fazendo. A China não é uma carta de baralho. Você não pode tratar um país como uma carta de baralho, especialmente um país como a China. Eu estava realmente interessado em coisas chinesas naquela época. E claro, os americanos falam consigo mesmos desse jeito. E bem, sabemos o que aconteceu. E eles pensam sobre a Índia da mesma forma, porque os americanos nunca levam outras nações a sério. Eles não entendem que outros países têm suas próprias políticas, sua própria cultura, suas próprias tradições, seu próprio senso de orgulho em si mesmos e no que são. E então, eles descobriram isso com a Índia. Agora, eles estão muito irritados e muito frustrados. Eles veem que a Índia não está fazendo o que lhe mandam. E assim, o resultado é que toda a amizade, todas as palavras gentis, desapareceram. E agora, os indianos são as pessoas más que estão ajudando a máquina de guerra de Putin. Muito da raiva contra a Rússia é a mesma coisa, aliás, porque os russos não estão jogando o papel que lhes foi atribuído. Eles também não estão alinhados com os americanos contra a China, apesar do fato de que, como discutimos em outros programas, eles são pessoas brancas que se parecem conosco. Isso torna tudo ainda pior, de certa forma, que eles não estejam dispostos a se aliar conosco contra esses asiáticos. Então essa é muito a mentalidade subjacente americana. E isso explica a raiva, a amargura, a fúria e o ódio. E os indianos vão simplesmente ter que conviver com isso. Mais do que qualquer outra coisa, os Estados Unidos odeiam qualquer país que tenha vontade própria. Certo? Essa independência em relação ao Ocidente ou aos Estados Unidos que eles não conseguem controlar, sabe, então eles odeiam qualquer país assim. Sim, você está absolutamente certo. Quero dizer, a única coisa que os Estados Unidos não acreditam que qualquer outro país deva ter são opiniões sobre qualquer assunto. O único país que tem direito a ter opiniões são os Estados Unidos. Qualquer outro país que tem opiniões que não sejam idênticas às opiniões americanas está se comportando de forma ultrajante. Na verdade, está além da concepção americana que outros países possam pensar por si mesmos. Mas é tão interessante a forma como eles lidam com a Índia. Tipo, o Biden, acho que parte do motivo pelo qual o Biden queria que a Índia comprasse petróleo russo, lembra que naquela época ele tinha um relacionamento bem ruim com o príncipe saudita MBS, né? Então acho que ele realmente não conseguia controlar a OPEP. Ele queria que o preço do petróleo caísse, mas a OPEP não estava ouvindo ele. Então provavelmente ele pensou naquela época que usar o petróleo russo equilibraria um pouco as coisas. E permitir que a Índia comprasse era uma forma de fazer isso, eu acho. Isso é parte da questão, provavelmente. E agora você tem o Trump com uma ideia totalmente diferente. E o Lindsey Graham foi quem propôs esse projeto de sanções secundárias, certo?
É aí que acho que entra a ameaça do Trump, de que eles vão impor sanções secundárias aos países que comprarem petróleo russo. Mas, quero dizer, eles simplesmente ignoram totalmente que a Índia tem vontade própria. Um dia você quer que a Índia faça uma coisa, e no dia seguinte quer que ela faça outra, né? Você não pode tratar a Índia como uma carta, ou, para usar a expressão que a J.P. Taylor usou sobre a Rússia, como uma torneira que você pode abrir e fechar quando quiser, porque é isso que eles querem fazer com todos os países. Então os indianos, aliás, estão furiosos. Quero dizer, tenho lido a mídia indiana, e a raiva expressa ali sobre isso é simplesmente impronunciável. Quero dizer, alguns dos comentários são literalmente impronunciáveis. Eles estão furiosos com isso. Eles estão indignados. E é fascinante ver como isso... Quero dizer, eu nunca acreditei nisso, nunca achei que duraria. Mas esse bromance entre a Índia e os Estados Unidos agora está em profunda crise. Bem, e em relação à guerra tarifária do Trump, ele ainda não terminou, mesmo que pareça que já tenha imposto tarifas para a maioria dos países. Você sabe, ele ainda está negociando com a China ou há mais uma extensão para a China, mas tirando a China, parece que todos os países, bem, vamos ver se ele vai aumentar as tarifas para a Índia por causa disso. Mas, de qualquer forma, eu achava que já estávamos praticamente resolvidos, mais ou menos, com as tarifas. Mas não, porque parece que o próximo passo dele são os chips e a indústria farmacêutica. Então, em vez de mirar em países, agora ele está mirando em setores, porque ele diz que o novo plano de tarifas para semicondutores deve sair já na próxima semana. Então, ele tem um plano para chips. E em relação à indústria farmacêutica, ele disse em uma entrevista à CNBC que haverá pequenas tarifas sobre todos os produtos farmacêuticos. Mas em um ano ou um ano e meio, isso vai subir para 150, possivelmente 250 para todos os produtos farmacêuticos. Agora, o argumento dele é que quer que toda essa produção volte para os Estados Unidos. Aqui está o problema. Se essa produção realmente vai voltar para os Estados Unidos, eu não sei. Eu duvido muito disso. Mas nesse meio tempo, quando ele impuser tarifas sobre todas essas coisas, nós aqui, vivendo nos Estados Unidos, é que vamos pagar por isso, sem nenhuma garantia de que essa produção vai realmente voltar para os Estados Unidos. Não. Não é? Não. Isso está exatamente correto, porque o que vai acontecer é que, em muitos casos, eles não virão para os Estados Unidos, já que o custo de produção em outros lugares ainda será mais barato. E, portanto, tudo o que vai acontecer é que as tarifas vão levar a um aumento nos preços. Os preços dos medicamentos já são muito altos nos Estados Unidos. Eles já são muito altos na Grã-Bretanha. E em outros lugares vão ficar ainda mais altos. Aliás, e isso é algo a ser mencionado, o maior exportador e fabricante de produtos farmacêuticos exportados para os Estados Unidos e para a Europa é a Índia. Só para constar. Quero dizer, tende a ser o segmento de produtos farmacêuticos de menor valor agregado. Mas durante a crise da Covid, lembro do Modi se gabando de que a Índia era a farmácia do mundo. Muito, sabe? Talvez seja um comentário ambicioso demais. Mas quero dizer, deixando de lado que Trump está ameaçando a Índia em relação ao petróleo russo, agora ele, independentemente do que os indianos façam sobre o petróleo, a preciosa indústria farmacêutica deles também vai ser atingida. Então, novamente, isso vai deixá-los muito chateados, muito irritados. E tenho confiança de que isso vai fazê-los reconsiderar todos os seus alinhamentos, aliás, e vai fazê-los querer aprofundar suas relações com os BRICS. Mas enfim, vamos deixar tudo isso de lado. Seu ponto principal, de que isso não vai acabar bem para os americanos, está absolutamente correto. Você está completamente certo. E eu realmente me pergunto o que Robert Kennedy, que está tentando baixar os preços dos medicamentos para os americanos, vai achar de tudo isso. Tenho que dizer, sinto que no caso do Trump,
ele provavelmente realmente tem um plano. Acho que o plano dele, possivelmente desde o início, é conseguir dinheiro para cobrir o déficit orçamentário causado pelo seu, você sabe, grande corte de impostos para os ricos. Então existe um déficit orçamentário, uma falta de recursos para a qual ele precisa de dinheiro. As tarifas são uma boa maneira para ele conseguir isso. E ele tem essa tendência, e os Estados Unidos, de modo geral, tem essa tendência de que se eu posso tirar algo de você, vou continuar te apertando o máximo possível até a última gota. Então ele pensou, Besson realmente anunciou que em junho a receita das tarifas aumentou dramaticamente. Então eles realmente conseguiram muito dinheiro. Mas, de novo, esse dinheiro está vindo dos Estados Unidos, dos consumidores, não de nenhum país em particular. Certo. Então, na verdade, acho que alguns fabricantes em diferentes países provavelmente tiveram que baixar um pouco seus preços por causa das tarifas. Então, eles estão prejudicando outros países. Mas a maior parte do dinheiro vem dos consumidores dos Estados Unidos. Isso é simplesmente um fato. Mas eles estão muito felizes. Ok, conseguimos mais dinheiro. E isso provavelmente deu ao Trump a ideia, bem, essa é uma boa maneira de conseguir dinheiro rapidamente. Por que não continuamos fazendo isso? Apertando não apenas um país, porque ele já fez isso, mas agora vamos para chips e farmacêuticas, que são duas grandes indústrias. Então, isso não é apenas superficial, é uma guerra terrível contra diferentes países. No final, isso me parece uma guerra contra a classe média e baixa dos Estados Unidos. Sim, é isso mesmo. É um enorme exercício de redistribuição econômica, redistribuição financeira para cima. Quero dizer, é um caso em que se acelera um processo que já está em andamento nos Estados Unidos há 60 anos, no qual você vê toda a riqueza sendo drenada para o topo. Basicamente é isso que está acontecendo. E o Trump está entrando, não sei se é exatamente um plano, mas é uma ideia. Acho que essa é a ideia dele, de que isso vai criar, quero dizer, ele é como muitos ricos. Acha que imposto de renda é ruim. Acha que impostos sobre empresas são ruins. Ele, portanto, imagina que se pudermos simplesmente acabar com todos esses impostos, isso vai resultar em uma prosperidade tremenda e um boom econômico. E claro, isso vai deixar as pessoas com quem ele convive e se relaciona muito, muito felizes, porque todos são ricos, eles não precisam pagar esses impostos. Mas, obviamente, as pessoas que realmente pagam impostos, esses impostos, impostos indiretos, e tarifas são impostos indiretos, são pessoas da classe média, da classe trabalhadora e pessoas ainda mais pobres do que isso. Portanto, é um enorme exercício de redistribuição. E vou dizer mais uma coisa, aliás. Não vai alcançar o que ele espera, porque por mais dinheiro que ele arrecade com suas tarifas, nunca vai acompanhar o ritmo em que ele está aumentando os gastos. Então ele vai acabar na pior situação possível, onde terá que tomar mais empréstimos. E provavelmente conseguirá por um tempo, porque os Estados Unidos têm essa incrível capacidade de tomar dinheiro emprestado, embora isso esteja começando a enfraquecer agora. Ele vai imprimir mais dinheiro, e é isso que ele realmente quer que o Federal Reserve faça. Ele quer que comece a imprimir mais. E, eventualmente, ou ele ou seu sucessor vai aumentar os impostos, impostos de renda e esse tipo de imposto, o que politicamente parece muito difícil. Ou então algo muito, muito pior vai acontecer. E por muito pior, quero dizer uma inflação realmente muito alta para resolver isso. Quero dizer, é bastante provável que a inflação aumente de qualquer forma nos Estados Unidos, porque as tarifas vão pressionar os preços para cima. As últimas manobras dele com as sanções à Rússia vão inevitavelmente, na minha opinião, ter algum efeito nos mercados de petróleo. E isso provavelmente também vai fazer com que os preços da energia subam no geral. E então, claro, se ele conseguir o que quer, e o Federal Reserve cortar as taxas de juros em um momento em que o déficit orçamentário está cada vez maior, bem, é muito, muito difícil ver como isso pode evitar que a inflação dispare. E é por isso que acho
acho que Jerome Powell tem resistido a fazer isso. Bem, o Walmart já anunciou, eles anunciaram recentemente que vão aumentar os preços. Disseram que pode ser até 50% ou até mais. E uma coisa que percebi é que eles nunca aumentam os preços exatamente pelo valor das tarifas. Eles sempre aumentam um pouco mais, certo? Eles usam as tarifas como motivo para aumentar ainda mais os preços. Sim, a exploração de preços no tipo de economia que os Estados Unidos têm está praticamente incorporada ao sistema. Tornou-se uma economia muito predatória. Ela se autocanibaliza, assim como canibaliza seus aliados europeus. E é exatamente sobre isso que tratava esse último acordo comercial. Agora, em relação aos chips, há algo interessante. O Trump deu sinal verde para a NVIDIA vender o H20, que é o chip da NVIDIA projetado especificamente para o mercado chinês. Ele é melhor do que os de entrada, mas não chega a ser topo de linha. Então foi feito para o mercado chinês. Mas depois acho que o Biden barrou até isso. Agora o Trump liberou a venda desse H20 para a China. O interessante é que agora a China está investigando se esses chips H20 têm portas dos fundos, o que sabemos que tem. Quero dizer, a NVIDIA nem nega isso, porque os Estados têm o Chip Safety Act, que exige que todos os chips vendidos no exterior tenham, bem, eles chamam de mecanismo, para localizar sua localização. Agora, como você faz isso? Digamos que você venda os chips para Singapura, e então Singapura os vende para outra pessoa. Se você não rastrear, não sabe para onde esses chips vão, certo? Então você tem que rastrear todos os chips ao redor do mundo, o que significa que existe uma porta dos fundos. A NVIDIA não nega isso, mas diz que não existe um kill switch. Nada para desativar o chip remotamente. Essa é a informação mais recente. Mas o interessante é que essa investigação sobre o H20 significa que a China não precisa mais desesperadamente do H20, certo? Porque se eles descobrirem que há um problema, podem dizer, bem, nem permitimos que você venda aqui. Essa é a questão, não é? Bem, é isso mesmo. Quero dizer, o motivo pelo qual Trump está fazendo isso, aliás, não é nada difícil de entender, porque se você olhar para o boom do mercado de ações, e Trump é alguém que fica muito envolvido com o mercado de ações, porque, de novo, são os amigos dele, é ele mesmo e os amigos dele. Eles se beneficiam do mercado de ações, e a família dele também, aliás. Se você olhar para o boom do mercado de ações, ele está extremamente concentrado nas 7 grandes empresas de tecnologia, mas a base é a NVIDIA. É a NVIDIA que, no fim das contas, sustenta todas as outras. E ela conseguiu fazer isso porque, nos últimos anos, teve um crescimento de lucros excepcionalmente alto. Agora, esse crescimento de lucros começou a cair, em parte eu suspeito, porque não está vendendo chips para a China, que, como sabemos, precisa de muitos e muitos chips. Então eu acho que o que o Trump está percebendo é que, sabe, o crescimento dos lucros da NVIDIA ainda é forte, mas não chega nem perto do que era antes. Quero dizer, era um crescimento de 100%, agora está em torno de 12%. Ainda é muito alto, mas não é mais como costumava ser. Então ele quer manter a NVIDIA forte e ativa e, por isso, vender para a China os chips que foram projetados para a China. Mas isso agora é coisa do passado, porque, como resultado do que o Biden fez, a China já superou isso. Quero dizer, eles conseguem produzir chips melhores. E não é só que eles têm a capacidade de produzir chips melhores, e tenho certeza de que tem, é que a China tem planos para produzir chips muito melhores. Isso está se tornando uma tecnologia antiga. Nós dissemos isso. Lembro de termos discutido isso antes. Mais uma vez, os americanos nunca conseguem entender que outras pessoas são tão inteligentes quanto eles. E talvez até mais inteligentes. E talvez mais organizados. Na verdade, alguns analistas na China estão dizendo, vamos parar de comprar H20 de uma vez,
porque algumas pessoas chamam isso de ópio dos chips. É como se ao depender desses chips não faríamos progresso. Precisamos nos forçar a ser mais inovadores, a fazer melhor do que isso. Então é isso que eles estão fazendo. Ok, os números de empregos nos Estados Unidos estão bem ruins. No geral, acho que a economia dos Estados Unidos apresenta um quadro muito misto. Não faz tanto tempo que eles relataram um aumento de 3% no PIB. Isso parece muito bom. E claro, houve também um anúncio que anunciou que a gente vai restrita com tarifas. Então, nossas finanças estão muito melhores agora. Isso é uma ótima notícia. Mas aí, claro, vem os números de empregos de maio e junho, que foram ajustados. Mas o ajuste é enorme, não é um ajuste pequeno, porque o número de junho após o ajuste é de 14 mil. O número originalmente divulgado era de um aumento de 147 mil empregos. E maio é uma história bem parecida. Então não é um ajuste pequeno, é um ajuste enorme, a ponto de o Trump ficar tão irritado que demitiu o comissário de estatísticas do trabalho. Eu não sei como isso pode resolver o problema. Então, qual é o estado geral da economia dos Estados Unidos, na sua opinião? Bem, eu já tive discussões sobre isso. Conversei sobre isso com Robert Barnes, o advogado americano, ontem, inclusive fizemos um vídeo com ele. Também estive em contato com o Dr. Jack Rasmus, que é um economista acadêmico e também publica trabalhos. Ele vai publicar seus comentários em breve e você também terá outras opiniões. O consenso geral é que a economia dos Estados Unidos está estagnada, que o crescimento de 3% é uma miragem estatística, que reflete em grande parte picos nas importações, seguidos de quedas nas importações causadas pelas políticas tarifárias do Trump, que não há nada de concreto ali, que a economia cresceu cerca de 1% este ano e que provavelmente está caminhando por uma recessão, talvez até uma recessão severa. E eu acho que isso provavelmente está correto. E novamente, o aumento da receita proveniente das tarifas e de todo o resto provavelmente também reflete as tarifas e a forma como elas têm funcionado. Provavelmente seria um erro pensar que esse nível de receita vai se manter como receita orçamentária por muito tempo. Então, a visão geral que conheço é que a economia está caminhando para uma recessão. E enquanto isso, a inflação continua subindo. Acredito que agora está, quanto é mesmo, acima de 3%, bem acima da meta de 2%. E foram as ações de Trump que estão piorando isso. O Dr. Rasmus, como muitas pessoas, acredita que a taxa real de inflação é significativamente maior, caso em que provavelmente não temos crescimento algum. Mais provável ainda é que a economia já esteja em recessão. E há sinais claros de que após um aumento nos salários reais quando Trump assumiu, o crescimento dos salários reais se inverteu e o padrão de vida está voltando a cair. Bem, a maneira como o Trump lidou com isso, ele demitiu o comissário de estatísticas do trabalho. Minha pergunta é, no futuro, quem quer que assuma como novo comissário, podemos confiar nesses números do governo dos Estados Unidos? Ele deixou tudo tão óbvio. Não, eu não acho. Quero dizer, mais uma vez, eu posso dizer algo. Há uma quantidade enorme de críticas às estatísticas produzidas pelo governo chinês. Agora, eu acredito que elas são confiáveis. Venho acompanhando a economia chinesa, não com o mesmo nível de atenção que dedico à russa. As estatísticas russas, aliás, são muito confiáveis. Só para dizer, essas você pode confiar. Eles têm sistemas de coleta de dados extremamente avançados. Tendo estado na China, posso dizer que os sistemas de coleta de dados na China são pelo menos tão eficientes quanto os russos, provavelmente até mais. Então, suspeito que o governo chinês tem uma ideia muito clara de onde a economia está em qualquer momento específico. Só para dizer, geralmente acho que as estatísticas econômicas produzidas pela China são confiáveis. Sei que as estatísticas econômicas produzidas pela Rússia são confiáveis. China e Rússia produzem relativamente poucas estatísticas, mas você pode confiar nelas. Os Estados Unidos te bombardeiam com estatísticas.
A quantidade de estatísticas que os Estados Unidos produzem é desconcertante, e elas são produzidas por uma multiplicidade de diferentes agências, o que torna tudo ainda mais confuso. E elas são constantemente revisadas, então não tenho nenhuma confiança nelas. Acho que ninguém tem. Voltando às estatísticas de inflação, há um estatístico chamado John Williams, que vem apontando a forma como os Estados Unidos têm feito, desde cerca de 1980, revisões constantes em como a inflação é calculada, cada uma das quais parece ter a intenção de fazer a inflação parecer menos grave do que realmente é. Eu não tenho nenhum. Tenho certeza de que ele está certo sobre isso. Ele prejudicou sua própria credibilidade ao tentar produzir seus próprios cálculos para a inflação, o que ele não consegue fazer porque não tem os dados necessários para isso. Mas sobre a crítica dele aos números da inflação, acho que ele está certo. E acho que isso vale para quase tudo. As únicas estatísticas nas quais eu, até certo ponto, colocaria alguma confiança são aquelas que mostram não os números de criação de empregos, que na minha opinião são um absurdo, mas o número de pessoas que estão realmente trabalhando em determinado momento, que não são totalmente confiáveis, mas são tão confiáveis quanto as estatísticas americanas podem ser. Então eu não os levo a sério. Acho que um dos problemas é que há muitos anos, na verdade desde os anos 70, os Estados Unidos têm estado muito preocupados com a possibilidade de outros países os ultrapassarem. E por esse motivo, vem inflando suas estatísticas econômicas há muito tempo para fazer com que o tamanho total de sua economia pareça maior do que realmente é. Sim, eu também acho que há muitos números inflados ali, mas desta vez ele deixou bem claro: não gosto do seu número, você está demitido. Sim, quero dizer, ele fica muito feliz quando os números estão inflados. Ele fica muito infeliz quando estão deflacionados. Basicamente, você pode até simpatizar com ele, e eu já simpatizei até certo ponto. Mas no fim das contas, ele está matando o mensageiro. Ele não gosta de más notícias, então não quer ouvir más notícias. Ele quer que todo mundo diga que tudo está indo maravilhosamente bem, mesmo que não esteja, e isso é terrível. Certo, a situação na Ucrânia. Agora, 2 coronéis britânicos foram capturados por forças especiais russas. Qual é a reação do Reino Unido? Não houve nada. E quero dizer, quero enfatizar que os russos não disseram nada sobre isso. Os britânicos não disseram nada sobre isso. Existem relatos sobre isso em toda a internet. Larry Johnson, que é um ex-agente da CIA, em quem confio muito, acredita que essa história pode ser verdadeira. E dado que ele acha que pode ser verdade, estou inclinado a acreditar. Mas isso tem sido mantido em absoluto segredo por todos. Sim, percebi que quase não há cobertura sobre isso. Quero dizer, a grande mídia não tem... Com certeza. Quero dizer, dentro do Reino Unido, vou arriscar dizer que existe um D-Notice. Um D-Notice acho que já discutimos isso antes, uma instrução do governo para a mídia de que não se deve noticiar determinada história. Ok. Então é uma questão de segurança nacional, eu acho. Segurança nacional, sim. Bem, voltando ao Trump, qual é exatamente o plano dele para a Ucrânia agora? É muito confuso, né? No começo ele disse que queria que a guerra acabasse, depois pareceu fazer algum esforço, e então também parou de vender armas para a Ucrânia por um tempo. Mas agora parece que ele vai apoiar o envio de armas, mas através dos países da OTAN, eles têm que comprar e depois entregar para a Ucrânia. E agora, ele vem colocando muita pressão em relação à compra de petróleo russo. Qual é exatamente o plano dele? Ele tem um plano para a Ucrânia? Se ele não tem um plano para a Ucrânia, o que ele quer fazer é parar os combates para poder ganhar o prêmio Nobel e dizer que acabou com a guerra. Esse é o plano dele.
Ele não tem um plano maior sobre como resolver esse conflito, ou como reconstruir as relações com a Rússia, ou como estabelecer segurança na Europa. Acho que isso ficou absolutamente claro agora. E é uma tragédia, mas é isso. Enquanto isso, agora o Cáucaso, certo? O Cáucaso, nós já falamos sobre essa região. É uma área complicada. Sempre é um pouco... Acho que se você voltar e assistir a entrevista do Tucker Carlson com Putin, ele realmente falou sobre o Cáucaso. Então parece que o Cáucaso está sempre na mente dele. Recentemente, a Armênia anunciou que vai realizar um exercício militar com os Estados Unidos este mês, em cerca de uma semana. O que está acontecendo lá? Bem, a Armênia já há algum tempo, cerca de 5 anos atrás, passou por uma revolução colorida. Sabemos o que isso significa. O governo anterior foi substituído por um governo fortemente pró-americano, e esse é o governo que está no poder na Armênia atualmente. Esse governo tem trabalhado continuamente para tentar realinhar a Armênia com a OTAN, com os Estados Unidos e com o Ocidente. E basicamente abandonou Nagorno-Karabakh. Essa região basicamente deixou o Azerbaijão capturá-la. Parece estar preparado para ceder ainda mais território. Quero dizer, eu mesmo nunca estive na Armênia, mas tudo o que ouço sobre o país é que o governo é fanaticamente pró-americano e está disposto a fazer todo tipo de concessão para agradar os Estados Unidos. Agora, como você sabe, estive recentemente na Geórgia, e os georgianos acham que a Armênia está passando pelo mesmo processo que a Geórgia passou. Um governo fanaticamente pró-americano que leva o país ao completo desastre. A diferença é que está fazendo isso com 20 anos de atraso em relação à Geórgia. Bem, é interessante você ter mencionado essa região, Nagorno-Karabakh. Eu nem tinha prestado muita atenção, mas voltei para dar uma olhada. Na verdade, em 2023, mais de 100 mil armênios deixaram essa área. Na época, não houve muita discussão ou atenção sobre isso. A histórica e antiga região armênia acabou fazendo parte do Azerbaijão porque Stalin desenhou as fronteiras regionais de uma determinada maneira. Mas lembre-se, todos faziam parte do mesmo país, pois a Armênia era parte da União Soviética e o Azerbaijão também era parte da União Soviética. De qualquer forma, Nagorno-Karabakh, como eu disse, era uma região armênia, parte da nação armênia. Eles foram expulsos e o Azerbaijão agora assumiu o controle total da região. E a Armênia não se importa. Pelo menos o governo da Armênia não se importa. Na medida que falam sobre isso, culpam a Rússia. Sim, acho que a expectativa deles ou de alguém era que os russos viessem e os ajudassem. Bem, o líder da Armênia, Nikol Pashinyan, recusou a ajuda russa. Ele pode dizer o contrário agora, mas na época contava uma história diferente. E onde o Azerbaijão se posiciona? Porque também há algumas conversas, discussões sobre a possibilidade de estabelecer algum tipo de base militar turca no Azerbaijão. Ok, então a Turquia pode ser um membro da OTAN. Tenho certeza de que já existe uma. E também tenho certeza de que há bases israelenses no Azerbaijão. O Azerbaijão tem uma liderança muito inteligente e muito corrupta, que sabe como jogar cada lado contra o outro. Normalmente mantém relações corretas com a Rússia. No momento, está passando por uma fase difícil com a Rússia, porque quer obter mais ajuda dos americanos. Mas depois volta a se inclinar para a Rússia. Tem os israelenses lá, tem os americanos lá, tem quem quer que seja. Mas como eu disse, é um jogo constante que o Azerbaijão joga. E tem jogado com bastante sucesso até agora. E a Turquia está sempre envolvida. Parece que a Turquia está sempre envolvida. Mas para deixar isso claro, e você sabe, novamente, eu estive na Geórgia, é difícil transmitir isso para quem está de fora. Mas no sul do Cáucaso, a Rússia continua sendo, de longe, a potência dominante.
É o colosso em torno do qual, no fim das contas, todos os outros têm que girar. Quero dizer, até mesmo Turquia e Irã, que são as outras grandes potências, não podem ser importantes da mesma forma. As economias estão integradas à Rússia, não é? As pescoço. As placas de rua em todos os lugares estão em russo. Todos assistem à mídia russa. Há muitos russos lá o tempo todo. Isso me lembrou muito da minha viagem à Coreia do Sul em 2002 e da maneira como, mais uma vez, as pessoas falam sobre a Coreia do Sul como sendo essa aliada dos Estados Unidos. Mas quando você está na Coreia do Sul, isso parece muito efêmero. O verdadeiro gigante ali é a China. E é difícil novamente transmitir para quem está de fora o quanto isso é real. Tudo na Coreia do Sul, no fim das contas, e de forma alguma de maneira hostil, devo dizer, porque a cultura sul-coreana é, em última análise, baseada na cultura chinesa. Mas tudo, no fim das contas, gira em torno da China. Até mesmo o relacionamento com os próprios Estados Unidos gira em torno disso. Algo que os americanos não entendem. E går Korea Com certeza. Como alguns armênios fazem, os georgianos ainda fazem, e os azerbaijanos também. Sempre haverá um certo grau de ressentimento em relação ao gigante vizinho e nervosismo em relação ao gigante vizinho. Mas, no fim das contas, seja lá o que estivermos vendo agora, no final eles terão que aceitar a realidade predominante, que é, como eu disse, a Rússia domina o Cáucaso. E a China domina, você sabe, o Nordeste do Pacífico. Quero dizer, é uma questão de história, geografia e cultura. E isso não pode ser mudado. Sim, bem, eles tentam. Quero dizer, a última questão na China que muitas pessoas discutem é que a Coreia do Sul gostaria de solicitar vários títulos de patrimônio mundial, sabe, isso e aquilo dentro da Unesco. Mas o desenvolvimento mais recente é que a Unesco criou uma nova regra. Você precisa fornecer certos tipos de evidências. Você não pode simplesmente afirmar, ok, isso é da Coreia. Tem que ser considerado patrimônio mundial, ou algo assim. Bem, a China forneceu todos os tipos de evidências de um promotor que a Coreia do Sul solicitou antes de ver que eles ordenou na China. E a Coreia do Sul não ficou feliz com isso. Quando estive na Coreia do Sul, que aliás é um lugar fortemente nacionalista, enquanto estava lá, eles insistiam que inventaram a cerâmica, e você sabe o que no Ocidente chamamos de bonsai, depois dos chineses e japoneses, sendo que, como você sabe muito bem, isso também se originou na China. Mas eles afirmavam ser os inventores de ambos. Foi isso que os sul-coreanos disseram. Mas quero dizer, o curioso é que você percebe que eles mesmos não acreditam muito nisso. Eles sabem perfeitamente bem qual é a verdade. Muitos sul-coreanos também gostam da China, só para deixar isso claro. Quero dizer, é uma relação complexa, e eles sentem, eles entendem a China. O que me chama a atenção é que acho que esse tipo de sentimento hostil em relação à China provavelmente é mais comum dentro da Coreia do Sul. Os coreanos que conheci no exterior, sabe, eles na verdade gostam de muitas coisas chinesas. E eles admitem isso. Eles não têm problema em admitir que essas coisas vêm da China. Com certeza. É verdade. Sim, ok, Israel. Netanyahu agora praticamente admitiu que o objetivo deles é tomar toda a faixa de Gaza. Eles não estão mais dizendo que é para combater o Hamas ou resgatar os reféns, mas praticamente admitiram isso. Nenhuma surpresa. Certo? A gente já sabia que esse era o objetivo desde o começo, não sabia? Absolutamente, claro que sim. Sempre foi assim. Quero dizer, isso já era verdade, suspeito, mesmo antes de 7 de outubro. Mas agora é claramente o objetivo. Tomar toda Gaza, ocupá-la, anexá-la e remover a população. Bem, o Trump já disse que cabe a Israel tomar a decisão. Quero dizer, como ele pode simplesmente dizer isso? Mas enfim, minha pergunta é, Israel não vai parar em Gaza.
eles têm esse objetivo da Grande Israel. Então, esses outros países do Oriente Médio, de acordo com aqueles mapas que eu vi, parece que a Grande Israel abrange Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, parte do Egito. Esses países não estão preocupados que se deixarem Israel tomar Gaza e não fizerem nada, o próximo objetivo possa ser você, sabe? Eles são países fracos, profundamente corruptos. Muitos deles têm sistemas políticos profundamente corruptos. Há muito pouco senso de patriotismo entre suas lideranças. Uma das grandes tragédias da minha vida foi ver a degradação do mundo árabe. Nos anos 60 e início dos anos 70, o mundo árabe parecia estar em ascensão. E havia alguns líderes extraordinários surgindo. Havia dois de quem me lembro particularmente. Gamal Nasser, que era o presidente do Egito, e o rei Faisal, que era o governante da Arábia Saudita. Ele era um homem muito forte. Quero dizer, muitas vezes discordei dele, mas ele era muito forte à sua maneira. Profundamente patriótico, se importava enormemente com os palestinos e com o que estava acontecendo lá. Mas como eu disse, desde que esses dois homens morreram, e aliás, no caso de Faisal, ele foi assassinado. Os russos acreditam que Nasser também foi assassinado. Eles enviaram um médico para examiná-lo antes de morrer, e ele afirmou que Nasser estava sendo envenenado. De qualquer forma, desde então, a história é de total degradação do mundo árabe, e temo que isso torne muito, muito difícil para os estados do mundo árabe oferecerem qualquer tipo de resistência, porque os exércitos estão tomados pela corrupção. As elites políticas são completamente cínicas. Muitos deles estão pensando em fugir para a Europa ou América com todas as riquezas que conseguirem levar. E como eu disse, eles não são muito fortes. As populações são diferentes. Mas o mundo árabe, em parte por causa da corrupção, do cinismo e do fracasso dos estados, nunca educou seu povo adequadamente e nunca desenvolveu esse nível de organização estatal. Quero dizer, não é como a China. Os estados não funcionam no Oriente Médio da mesma forma que a China conseguiu fazer a partir de uma base econômica muito mais baixa. Quero dizer, o Egito em 1950 era um lugar muito mais rico do que a China. Eu sei disso. Então eles nunca conseguiram fazer isso. Portanto, eventualmente, esse plano israelense vai fracassar. E vai fracassar de forma catastrófica. Mas, infelizmente, como há tão pouca resistência a ele em nível organizado, provavelmente continuará até que chegue o momento em que, como eu disse, a catástrofe esmagadora, que um plano como esse inevitavelmente acabará causando, recaia sobre nós. Eu simplesmente acho que é mais uma vez a hipocrisia do Ocidente, certo? Quando falam sobre a Rússia, sobre a ameaça da Rússia, dizem, depois da Ucrânia, a Rússia vai tomar a Polônia, vai tomar os países bálticos. É isso que eles dizem para você. Como toda a Europa deveria estar assustada, preocupada com a agressão russa, eles nunca dizem nada assim sobre Israel, mesmo havendo um mapa claro ali, falando sobre tomar todos esses países. Você está completamente certo. Você está absolutamente certo. Quero dizer, esse é o objetivo declarado das pessoas que fazem parte do governo israelense. Quero dizer, o objetivo abertamente declarado de membros do governo israelense. Falando da Coreia, você sabe, a Península Coreana antes de se tornar Norte e Sul. Só para trazer um pouco de contexto, você provavelmente conhece essa parte da história. No início do século XVII, final do século XVI, houve uma guerra dos Ming contra o Japão na Coreia, certo? A dinastia Ming acreditava que o Japão havia invadido a Coreia. E os Ming acreditavam que se não protegessem a Coreia, o Japão a usaria como base para atacar partes da China. Foi então que aconteceu uma guerra famosa entre as tropas Ming e os japoneses, mas o local era a Península Coreana, certo? E é basicamente isso. A China tem muitos provérbios, não é? Então existe um ditado chinês que, se eu puder traduzir, significa que se os lábios se forem, os dentes sentirão o frio. Então eu acho que os países árabes, essa é uma boa, na verdade.
Os países árabes precisam saber disso, certo? Sim, sim, sim. Muito sábio. Sim, mas eles são incapazes de fazer algo a respeito. Não, não. E o Ming Huangdi, o imperador Wanli, na época, estava certo em fazer isso, porque mais tarde foi exatamente o que os japoneses fizeram. Eles tomaram a Coreia e depois vieram para a China. É. Sisithais, Visithang, Sestemurkai. E você entende que a China ainda não se sente confortável com o Japão, porque mesmo tendo sido derrotados durante a dinastia Ming, eles não desistiram dessa ideia, eles continuaram, e então fizeram isso durante a Segunda Guerra Mundial. E não há sinal de que tenham abandonado essa ideia. Eles nunca pediram desculpas pelo que fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Correto. Correto. Absolutamente. Tudo que você disse é verdade. Sim, e isso explica por quê, sabe? Porque o Japão nunca disse, nunca mais faremos isso. Eles nunca disseram isso. Ok, então como você interpreta isso? Isso significa que se tiverem outra chance, fariam de novo. Com certeza. Algumas pessoas no Japão, com certeza. Eles também fazem isso novo. O que também torna interessante a abordagem que os Estados Unidos sempre adotam. Eles estão sempre tentando unir Coreia e Japão contra a China. Mas acho que é uma união muito difícil entre Coreia e Japão por razões históricas, porque o Japão sempre tomava a Coreia imediatamente quando podia, para então atacar a China. Os coreanos odiavam os japoneses, como vi muito claramente quando estive lá. Agora, é verdade, isso foi há 20 anos, mais de 20 anos. Então as coisas podem ter mudado desde então. Embora eu duvide, aliás. Mas o povo coreano, no sul da Coreia, absolutamente odiava os japoneses. Quero dizer, alguns deles tinham sentimentos complicados em relação à China, mas sabiam perfeitamente bem quem eram os grandes agressores e quem realmente tentou conquistar e subjugar sua nação. Então, com certeza. Por isso acho que é uma coisa extremamente difícil de realizar. E, novamente, isso explica por que a Coreia do Sul nunca desenvolveu, de fato, uma cultura política adequada e estável. É por isso que houve a tentativa de golpe lá, porque os governos da Coreia do Sul, que são basicamente controlados pelos americanos, no fim das contas, não estão alinhados com os sentimentos do seu povo. Sim. E os Estados Unidos não se importam. Os Estados Unidos só querem que vocês dois se unam contra a China. É só isso. Eles não aprendem sobre, sabe, essa história muito complicada e os sentimentos que as pessoas têm uns pelos outros. Sim, correto. Eles não têm. Os americanos têm essa habilidade extraordinária de se convencerem de que quem discorda deles é mau e deve ser subjugado. Quero dizer, eles realmente acreditam nisso. De verdade. Você pode ver isso na forma como a hostilidade em relação à China está disseminada entre o povo americano atualmente. E eles também têm essa habilidade extraordinária de se convencerem de que os países ao redor do mundo têm o dever de se alinhar com eles contra quem quer que seja o inimigo do momento. Então, se Japão e Coreia do Sul têm histórias que dificultam a amizade entre eles, isso simplesmente é inaceitável. O importante é que os Estados Unidos estão em maus termos com a China. Eles devem se aliar aos Estados Unidos e uns aos outros contra a China. Risa, mauite spamming da Kiskana Spore. Mas eles não parecem tratar algumas pessoas bem. Por exemplo, se você olhar para as Filipinas fizeram exatamente o que os Estados Unidos pediram. Mas se você analisar o acordo comercial, o acordo de tarifas que eles conseguiram, não é um bom acordo para as Filipinas. Então os Estados Unidos nem mesmo tratam muito bem aqueles que realmente o seguem. Bem, o que foi que Henry Kissinger disse? Ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso. Ser seu amigo é fatal. Me parece que o governo dos Estados Unidos é muito emocional.
É como se eles gostassem de você por algum motivo. Bem, agora parece que o Trump gosta da China e da Rússia. Ok? Bem, está se tornando muito predatório. Quero dizer, se voltarmos, digamos, aos anos 1940 e 1950, os Estados Unidos precisavam conquistar os europeus para conter os soviéticos e o comunismo. Se realmente precisavam fazer isso, já é outra questão. Quero dizer, pode ser que fosse possível ter uma boa relação com a União Soviética naquela época. Eu acredito que era. Mas, de qualquer forma, eles decidiram que os soviéticos eram o inimigo. Então decidiram que precisavam conquistar os europeus. E a maneira de fazer isso era ajudar os europeus a ficarem ricos. Eles investiram muito e fortaleceram as economias europeias. Mas isso foi naquela época. Agora eles estão muito menos seguros. Sentem muito mais pressão sobre si. O sistema político dos Estados Unidos se tornou muito mais corrupto. Tornou-se, como vemos, canibalístico e predatório. E agora estão devorando seus próprios aliados. Sim, devorando seus aliados de faróis. E também prejudicando os americanos. E prejudicando os americanos, exatamente. No âmbito externo, mas americanos publicamente. Exatamente, até. Para mim, é como se, sei lá, ele tivesse perdido. Quem quer que possa dar dinheiro para ele, sabe? Não importa mais, ele não se importa mais se... Correto. Sim. Correto. Bem, vamos simplesmente ter que arcar com todos esses preços que veremos. Quero dizer, os preços dos medicamentos em particular, muita gente se preocupa com isso, porque, como você disse, os preços dos medicamentos farmacêuticos nos Estados Unidos já são muito altos. Então, como vai ser? Ele já disse que vai cobrar tarifas. Sim, mas as empresas farmacêuticas vão se beneficiar com isso. Sim. That isn't do what Jory said. Sim, isso. Sim. E os números do PIB podem até se sair muito bem com isso também. Porque se você olhar a forma como o PIB americano é calculado, a indústria farmacêutica representa uma proporção enorme do PIB dos países, aliás. Então, se você quiser inflar ainda mais seus números gerais do PIB, aumentar os preços dos medicamentos, se esse for o seu objetivo, provavelmente faz algum sentido. E o mercado de ações provavelmente continuará indo bem. Exatamente. Um pouco de coisas leves. Eu sempre tento encontrar algo, sabe, divertido. Você tem assistido The Gilded Age, que acho que está na Netflix? Bem, ok. Estão chamando de a versão americana de Downton Abbey, só para você saber. Ah, certo. Bem, o que acho interessante nisso, agora eu não assisti, só li artigos a respeito, o que me chama a atenção é esse conceito de princesa do dólar. Então, famílias americanas ricas durante a Era Dourada casavam-se com a aristocracia britânica. Um lado queria o título, o outro queria o dinheiro. Eu não sabia disso, mas aparentemente a mãe do Winston Churchill foi uma dessas. Com certeza. Com certeza. Existem muitos casos assim, e você está completamente certo. O pai dele, que era o filho mais novo do Duque de Marlborough, não tinha muito dinheiro e era um homem de gostos caros e extravagantes. Então o que ele faz? Procura uma americana rica para se casar. E o resultado é Winston Churchill. Bem, mas o que me chama a atenção é que essas pessoas são extremamente ricas. Um dos casos mais famosos é o dos Vanderbilt, que, se não me engano, era casada com a prima de Winston Churchill, certo? Isso mesmo. Então a família Vanderbilt, claro, queria o título, o de Duque, acho que é esse o título. Mas o resultado disso são a Consuelo e todas essas princesas do dólar. Elas têm que viajar para longe, têm que se casar com britânicos e acabam ficando longe de seus entes queridos. A ideia de ter dinheiro é justamente poder fazer as coisas do jeito que você quer, não é? Ter a família por perto é algo que acho que faz todo mundo feliz. Em vez disso, essas pessoas, depois que têm dinheiro, querem mais, querem títulos. Então sacrificam a felicidade das próprias filhas.
Sim, na verdade, é uma história extraordinária, porque você está completamente certo. Quero dizer, aqui temos bilionários americanos, porque eles eram os bilionários da época. As pessoas mais ricas do mundo, ganhando enormes quantias de dinheiro em uma sociedade que naquele momento deveria ser republicana e democrática. E o que eles estão fazendo? Estão perseguindo a aristocracia do país contra o qual se rebelaram para conseguir títulos. Quero dizer, é absurdo. E isso demonstra, mesmo naquela época, o grau de insegurança que essas pessoas tinham, o que na verdade é um aspecto muito presente do poder americano desde então. Quero dizer, eles se sentem inseguros de uma forma que, por exemplo, a China não sente. A China é muito mais autoconfiante. Uma das razões pelas quais é tão calma, você lembra que estávamos falando sobre como a China é calma, tão calma e dona de si, é porque ela não tem todas essas inseguranças, paranoias e medos o tempo todo. Sabe, dizendo, bem, eu tenho todo esse dinheiro, mas o que isso realmente significa? Eu preciso de um título, porque é isso que vai realmente provar para o mundo e para as pessoas na mansão de bilionários um pouco mais acima do Potomac, ou em Nova Jersey, que eu realmente consegui e que sou realmente superior a eles. Então quero dizer, você consegue ver isso acontecendo. Embora outra coisa dessas pessoas mostre isso, é que elas iam para a Europa e compravam obra de arte, obras de timeshare, numa escala simplesmente forte. E se você for às várias galerias de arte em Nova York, pode ver isso, sabe? Esse tipo de reverência pelos Tizianos e todas essas coisas que eles estavam comprando. E aqui eu posso dizer algo, porque sempre me interessei por arte. Ante, como você provavelmente sabe, foi ministro da Cultura da Grécia. Eu me interesso por essas coisas. E o que imediatamente me chamou a atenção, olhando para todas essas pinturas, é que esses americanos com muito dinheiro vieram. E sim, eles compraram Rembrandts e compraram Tizianos, mas compraram as piores pinturas que foram feitas por Rembrandt e Tiziano. Os europeus, muito espertamente, sabiam exatamente o que vender para eles, e sabiam que o que realmente interessava essas pessoas eram os nomes, não a pintura em si. Sim, como os Vanderbilt. Se você visitar as casas deles, vai ver que tem várias espalhadas por aí, mas muitas delas são construídas com mármore vindo da Itália, como se não houvesse nada que pudessem encontrar nos Estados Unidos. Eles têm que buscar na Itália. Quero dizer, é muito bizarro, mas revela muito sobre, como eu disse, as inseguranças dos Estados Unidos naquela época, que ainda estão, eu acho, lá no fundo. E isso explica muito das patologias que os Estados Unidos ainda têm hoje e que os ricos americanos ainda carregam até hoje. Bem, eu acho que, até hoje, do motivo pelo qual o Trump tem uma relação tão ruim com a elite de Nova York é que eles são muito snobs, eles não gostam dele, então nunca o aceitaram. É isso que eu entendo, isso faz parte da questão. Sabe, ele odeia Manhattan. Com certeza. Com certeza. Quero dizer, não existem pessoas mais snobs no planeta Terra do que os formados pela Ivy League. Devo dizer que tive que trabalhar com eles. Quero dizer, eles dominam os grandes escritórios de advocacia em Nova York e todos vêm de certos contextos especiais. Eles têm maneiras de falar, de se vestir e coisas desse tipo que os identificam imediatamente. E como eu disse, você não imagina os Estados Unidos como um país de snobs, mas em um grau extremo. Em particular, em Nova York, parece que há uma divisão muito forte entre o dinheiro antigo e o novo. E Donald Trump, em especial, ele é uma pessoa extravagante. Acho que o dinheiro antigo não gosta dele. Eles realmente não gostam dele, na minha opinião. Correto. Você está absolutamente certo. Você está completamente certo. Novamente, trata-se de um país que, no fim das contas, é inseguro em relação à sua cultura.
Todo chinês, em algum nível, faz parte da cultura e da história da China. Os Estados Unidos não têm isso porque ainda não têm certeza de qual é exatamente a sua cultura. Quero dizer, é um derivado da cultura europeia? É algo diferente? Mas eles têm essas enormes inseguranças que, como eu disse, fazem com que sintam que a Europa é, de certa forma, mais sofisticada em alguns aspectos. Sim, sim. Eu sinto que há uma era dourada. É muito claro, sabe? Mesmo que eu não tenha assistido, mas parece que isso é muito significativo em termos de como as pessoas tentam entrar para a nobreza na Grã-Bretanha, conseguindo um título, e então acabam se tornando uma espécie de família real, porque a filha casou com alguém importante. Isso é algo grande. E então a própria classe deles, como os Astor, é uma família que foi estabelecida primeiro, eu acho. Então, uma das pessoas dos Astor decidiu quem deveria ser permitido nessa alta sociedade, mesmo no começo. Por exemplo, alguns membros da família Vanderbilt não foram bem recentes. É muito interessante. Acho essa perspectiva interessante. Preciso assistir a esse programa. Aliás, é um período que estudei. Acho que já te contei que estudei história americana e achei tudo muito, muito interessante. Os Astor, aliás, eventualmente um grupo inteiro deles veio para a Grã-Bretanha e eles gostavam tão pouco da América, ou tinham tanta vergonha da América de onde vieram, que acabaram se estabelecendo aqui. Tornaram-se parte da aristocracia britânica e compraram uma enorme casa chamada Cliveden, que ficou famosa como um centro de poder político antes da Segunda Guerra Mundial. Agora, aliás, é um hotel. Só tô dizendo. Sim, quero dizer, esse tipo de coisa, para entender um evento atual, acho que a história ajuda muito a entender que o ódio da alta classe de Manhattan pelo Trump é totalmente compreensível agora, porque eles têm regras mais rígidas, certo? Quaisquer que sejam essas regras, até mesmo os Vanderbilt no começo não foram bem recebidos, sabe? Então os Vanderbilt tiveram que se esforçar bastante para entrar. Agora, nessa série, é vagamente baseada nos Vanderbilt. Ela chama de família Russell, mas se família está baseada na família Vanderbilt. Isso é muito interessante. Puxa, eu realmente preciso assistir. Chama-se The Gilded Age na Netflix. Acho que eles acabaram de aprovar uma 4ª temporada ou algo assim. Tudo bem. Vamos conversar na próxima semana. Bem, a próxima semana vai ser muito interessante, porque o Trump vai fazer um anúncio hoje, ao que parece. Então vamos ver o que é. E o enviado dele se encontrou com o Putin mais cedo, e aparentemente ele vai levar alguns sinais do que os russos disseram. Então vamos ver se teremos outra explosão do Trump, ou se ele vai recuar, ou o que ele vai fazer. Então, podemos dizer algumas dúvidas sobre chips na próxima, né? Vamos ver o que acontece. Eu sei. Mas como você disse, a China age discretamente, mas de forma muito intencional, segue com seus negócios. Quero dizer de novo, o que os chineses talvez gostariam de saber é que obviamente eu acompanho a mídia de perto na Europa. Dá para perceber um sentimento crescente de admiração. E especialmente depois daquela negociação desastrosa entre Ursula von der Leyen e Trump, as pessoas estão dizendo, olha, somos tão fracos e a China é tão forte. Trump não tem medo de nós e nos intimida, mas não ousa intimidar a China. Então você começa a ver, em lugares surpreendentes, uma admiração pela China começando a se desenvolver. Foi muito interessante. Sim, muitas coisas interessantes estão acontecendo por causa disso. Você sabe, do que aconteceu recentemente. Então, uma coisa, claro, é que ele também está tendo essa grande briga com o Brasil, como você sabe. E ele vai cobrar do Brasil, tipo café brasileiro, tarifas muito altas ou algo assim. Não sei se isso já está em vigor. Mas o que a Starbucks te oferece? Só estou perguntando. Sério mesmo. Então, o que a China fez imediatamente foi dizer ao Brasil que eles terão tarifa zero sobre o café brasileiro.
Então, talvez da próxima vez que eu for à China, eu tenha que trazer um pouco de café de volta para os Estados Unidos. Isso seria interessante, não seria? Seria mesmo. Muito interessante, com certeza. Muito, muito interessante. Porque eu bebo um pouco de café, mas meu marido realmente gosta de diferentes tipos de café. Então eu disse para ele que vou trazer um pouco para ele. Quero dizer, pelo que eu sei, os Estados Unidos importam quase todo o seu café. Sei que eles cultivam um pouco no Havaí e alguns outros lugares. Mas quero dizer, todas aquelas pessoas que tomam café nos Estados Unidos provavelmente estão recebendo de lugares como o Brasil. Exatamente. Vai ver, se é a próxima. Sempre divertido conversar com você. Tenha uma ótima semana, Sofia. Falo com você. Tchau.